Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia, nós estamos de volta aqui no nosso canal e dessa feita abrindo aqui uma série de vídeos onde nós estaremos analisando a cada semana a profundidade e a clareza de uma série de comentários que está sendo lançada aqui no Brasil, que é da Edições Vida Nova, tá bom? Mas antes disso, eu te convido a você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário e compartilhar o nosso vídeo para os seus amigos, grupos do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, aonde você desejar compartilhar, estará aí nos ajudando a divulgar o nosso trabalho, que eu tenho certeza que vidas que querem aprender um pouco mais das Sagradas Escrituras vão ter dicas de literatura 100% gratuito aqui no YouTube, tá bom? Então, sem perda de tempo, vamos para o nosso série de reviews de hoje. Bem, queridos, nós vamos agora dar um panorama de análise dentro da nossa visão, em cima de uma série de comentários, que é o comentário exegético da Vida Nova, esse coloridozinho aqui que eu estou com o Evangelho de Marcos em minhas mãos. Esse comentário já foi lançado mais ou menos 7 comentários desse. Do Antigo Testamento acredito que foi somente um, que é Levítico. E outros serão lançados ainda esse ano. Romanos, Hebreus, entre outros. Na verdade serão 3 lançados ainda esse ano. O que eu tenho em minhas mãos é Marcos, Filipenses e 1 de Pedro, certo? Nós vamos fazer um panorama como esse comentário com a sua estrutura. E nos outros vídeos a gente vai analisar cada comentário, aquilo que ele apresenta, certo? Esse agora eu vou só falar sobre a coleção. Depois a gente vai, no próximos vídeos, apresentar cada comentário, fazendo um review detalhado daquilo que eles têm para oferecer ao leitor. Então, se você já comprou esse comentário e ainda não leu, esse vídeo é importante que você assista ele completo, começo ao final. Se você ainda não comprou nenhum comentário desse, eu te indico a você esperar primeiro assistir essa série, para depois você pensar em comprar este comentário, certo? Não é um comentário ruim, não é a coleção ruim, é muito boa, mas para você ter certeza em qual material você vai estar investindo o seu dinheiro, como não é muito barato aqui no Brasil a gente conseguir adquirir livros, infelizmente. Uma pátria que diz que é uma pátria educadora, infelizmente os impostos estão lá em cima quando é acerca de literatura e de livros. É um dos países que mais cobra imposto em cima de literatura. Então é uma guerra, na verdade, para você conseguir adquirir algum material de boa qualidade. Então você assiste essa série e depois você compra, tá certo? E cada vídeo que você for assistindo, deixe seu comentário que você está achando e também a sua dica acerca desta série de comentários, tá bom? Primeiramente é o seguinte, comentário exegético do Novo Testamento, na verdade, comentário exegético da Edições Vida Nova, ele não é como os outros comentários exegéticos, na verdade, como os outros comentários bíblicos que a gente tem publicado do inglês para o português. Por quê? Por exemplo, a Shed está publicando um comentário que chama Comentáriozinho Preto, da Shed, que no inglês, no original, é o comentário, coleção de comentário Pilar, ou Pilares. Eles são uma série de comentários que cada autor vai comentando 1 ou 2 livros, como da Shed temos ali o James Edward comentando 2 livros, Douglas Moo também, J. Carson também. Só que um livro do J. Carson, eu acredito que é João, se me falha a memória, ele não pertence no original à série Pilar, É uma outra série que foi acrescentado ali para que ficasse 2 livros do J. Carson. Como também, entre outras séries, como comentário Esperança do Novo Testamento, entre outras séries, elas são tiradas de uma série do original. Essa daqui não, esse comentário exegético, ele é uma coleção de livros que fazem parte de outras séries de comentário. Ou seja, o que eu vou apresentar aqui, por exemplo, o Evangelho de Marcos, ele não é da mesma série do Evangelho de Filipenses. Porém, no Brasil, eles estão na mesma série que a série de comentário exegético, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Você vai ter aí uma oportunidade de comprar um comentário de várias séries diferentes no inglês. Aqui mesmo na introdução, os autores dizem que eles selecionaram os melhores comentários
de tiraram cada comentário de uma série de grandes comentários bíblicos no inglês. Então, você tem uma seleção de autores e uma seleção de comentários em um único volume. Como se fosse aqui uma seleção de futebol de um determinado país. O nosso aqui é a seleção brasileira, né? Então, eu tenho aqui em mãos o Marcos e o Robert Stein, tenho o Filipenses do Gordon Fee e tenho o 1 de Pedro de Karen Jobs, certo? Cada um desse comentário aqui, eles vai ter uma proposta para a leitura do autor. E é sobre isso que a gente também está querendo apresentar. Eu vou começar aqui, por exemplo, mas nos outros vídeos a gente vai falar detalhadamente, certo? Aqui é só um resumo. O Evangelho de Marcos, ele faz parte da série de comentários do Beck, exegetical comentário do Novo Testamento. Vou estar mostrando a foto dele original aí, para você ver, que é a mesma série de comentário de 1 de Pedro, da Karen Jobs. Esse faz parte da mesma série. E esse comentário aqui, no original, foi lançado em 2008. 2008 ele foi lançado nos Estados Unidos e aqui no Brasil foi lançado em 2022. Na verdade, todos os três que eu tenho aqui foram lançados em 2022. Se nós abrirmos aqui, por exemplo, no prefácio do autor, o autor ele vai apresentar algumas coisas interessantes acerca deste comentário, que mais na frente, nos próximos vídeos, a gente vai estar observando melhor, certo? Ele fala que este comentário ele tem uma análise textual separado do comentário bíblico, ou seja, uma parte cinza que vem num comentário onde ele vai trazer uma análise textual, falando mais um pouco amplo daquilo que o autor quer apresentar dentro do seu comentário, na verdade, aquilo que Marcos quer apresentar dentro da sua escrita. Ele também apresenta uma tradução literal do texto, para poder trazer uma ajuda acerca das notas de rodapé do comentário que ele faz do texto em si, e também traz um resumo e a contextualização. Aqui é o finalzinho de cada comentário, ou seja, de cada versículo, de cada capítulo que for comentado aqui, na verdade é capítulo, você vai ter uma planilhazinha ali também cinza, que tem o nome resumo e contextualização, que é apresentando aquilo que Marcos queria falar acerca daquele capítulo. E esse livro ele se torna interessante porque ele é um comentário exegético que traz dentro do seu contexto uma apresentação mais bíblica e mais detalhada daquilo que o autor pode querer nos apresentar. Por exemplo, aqui nós falando sobre capítulo 1 de Marcos, do versículo 9 ao 11, na parte de introdução, na introdutória, ele fala sobre o batismo de Jesus. Aqui ele vai falar todo sobre o batismo, uma seçãozinha que tem cinza, e depois entra na exegese e a exposição do texto. E o texto aqui é um texto interpretado pelo próprio autor, ou seja, é um texto interpretado aqui pelo Robert Einstein, né, que é um texto totalmente literal daquilo que as nossas Bíblias têm, certo? Então, o comentário de Marcos, ele traz essa visão de trazer um texto mais literal acerca daquilo que o comentarista deseja apresentar. Então, o forte deste comentário de Marcos aqui é trazer a apresentação do que o evangelista quis falar e também trazer uma interpretação, na verdade, uma tradução literal daquilo que está nos originais. Então, o autor ele se preocupou em fazer isso. Então, quando você adquirir um comentário como este, você tem um estudo, como também uma nova tradução do texto bíblico para você fazer comparação com o texto que você utiliza, seja Almeida, NVI ou qualquer outro texto que você queira apresentar também. Nós pegando aqui o Filipenses, do Dr. Gordon Fee, que já partiu, né, com o Senhor, ele foi um teólogo pentecostal das Assembleias de Deus ali nos Estados Unidos. Gordon Fee, ele não tem somente esse livro aqui na série, ele tem também o 1 de Coríntios, que é um livraço, mais de 1000 páginas, e a mesma temática que ele trabalha no 1 de Coríntios, se você tem aí, e não tem Filipenses, né? O Filipenses foi recentemente lançado, 1 Coríntios foi o segundo a ser lançado da série, o primeiro foi Apocalipse, do Gunnar Osborne.
Se você já tem 1 de Coríntios, o que Gordon Fee vai apresentar em Filipenses são quase as mesmas coisas, diferente só a interpretação, porque é outro texto, mas ele quer trabalhar em cima da mesma visão que ele trabalhou na 1 de Coríntios. Então, esse comentário aqui, ele pertence à série de comentário internacional, que é uma série bastante conhecida, aquela vermelha, né, quando é do Novo Testamento, e ele não faz parte da mesma série, como eu já falei, do livro aqui de Marcos, do Robert Stenz, não é da mesma série, porém ele foi selecionado para fazer parte desta série de comentário aqui em português. E também não é somente isso que aqui é interessante, não. Eu marquei alguns pontos no prefácio do autor, que é umas coisas interessantes, que é o seguinte, para quem foi escrito, né, para quem Gordon Fee escreveu esse comentário, ele vai dizer aqui que ele escreveu esse comentário para pastores de comunidade, professores das escrituras, né, também para a congregação em geral, para estudiosos e professores de sala de aula e para leitores leigo. Então ele se preocupou em resumir todo o seu estudo, todo o seu conhecimento em cima dessas visões acerca destes 4 grupos de pessoas que precisam auxílio deste comentário. Outra coisa interessante também é que este comentário aqui, ele teve uma análise um pouco mais técnico do texto, como também da questão grega, né, vamos dizer assim, uma crítica textual, só que essa parte mais acadêmica ele deixa no lado do rodapé. Então quando você está lendo esse texto, esse livro, esse comentário, no rodapé dele, você vai ver ali Gordon Fee tratando de alguns debates, de algumas questões linguísticas, refutando alguns outros autores que comentaram alguma coisa um pouco diferenciada, indicando outros. Então ele separou, ele teve a preocupação de separar na nota de rodapé o que era mais acadêmico, mais estudioso, que leva mais debate, e deixou simplesmente o comentário um pouco mais livre do texto, para a gente poder fazer ali o seu devocional, o seu estudo com mais precisão. E terceira coisa interessante também é que Gordon Fee, quando ele foi convidado para escrever este comentário, assim como também de 1 de Coríntios, ele fez de tudo para não ler nenhum outro comentário e se esvaziar daquilo que ele já tinha lido sobre a carta de Paulo aos Filipenses, para poder comentar de acordo com aquilo que ele acredita e da leitura que ele fazia do texto. Então, aqui a gente tem um comentário extremamente pessoal do autor. Depois que ele escreve, tanto de 1 Coríntios como de Filipenses, depois que ele termina de escrever, depois que ele faz sua leitura crítica daquilo que ele escreveu, a sua releitura também, aí ele começa a ler comentários de outros autores para ver se a visão dele estava de acordo com aquilo que o texto quis apresentar. Então ele começou a fazer essa pesquisa só depois que escreveu o comentário. Então aqui você vai ter um comentário extremamente pessoal do autor, é aquilo que ele acredita do texto, não é algo que ele tirou de outra pessoa ou de algum outro debate, é aquilo que ele acredita e também da interpretação do original do grego que ele faz acerca desse texto aqui. E depois ele fez a leitura de 25 comentários, como ele diz aqui na introdução, com perspectiva um pouco diferenciada, para trazer aquilo que ele achava que estava de acordo com a sua visão. Então é um comentário extremamente importante de Filipenses. Outra coisa interessante é que um comentário de Filipenses já existia dessa série aqui, só que era muito mais antigo, que era o comentário do J.J. Muller, e os editores, o Gordon Fee também é um dos editores aqui dessa série de comentário no original, não nesse exegético aqui, mas no original ele faz parte, né, do internacional, ele faz parte aí entre os que são editores. E os outros editores escolheram ele para fazer uma continuação, uma segunda edição do comentário de Filipenses, porque a do J.J. Muller já estava um pouco antiga e alguns outros debates novos já tinham aparecido acerca do texto e alguém precisaria escrever para esclarecer sobre esses debates atuais. Então Gordon Fee está escrevendo aqui uma continuação, na verdade uma segunda edição de Filipenses, e não é somente exclusividade dele. Essa série de comentários no seu original tem também 2 ou muitas vezes 3 comentários de um livro só,
eles sempre fazem isso. Então, Gordon Fee, Filipenses, muito bom, você também pode adquirir para o seu conhecimento pessoal, como também para a estrutura do seu sermão. E outro comentário que eu tenho aqui em minhas mãos é de 1 de Pedro, da Karen Jobs, uma mulher está comentando aqui, e ela vai muito ousada naquilo que ela quer falar. Na apresentação deste comentário aqui no prefácio do autor, ela logo diz, né, esse comentário é de 2005, no original, e publicado em 2022. O do Filipenses, ele é de 1995 e também foi publicado aqui em 2022. Na introdução aqui, na verdade no prefácio da autora, eu vou ler o prefácio para você entender o que eu quero apresentar, falar para vocês aqui. Olha, ela diz assim: neste comentário espero oferecer 3 contribuições diferentes a essa herança. Primeira, apresento uma nova teoria a respeito do contexto histórico do livro de 1 de Pedro. A tradição interpretativa tem partido do pressuposto de que a carta foi escrita para cristãos nativos da Ásia Menor, convertido pela evangelização do apóstolo Paulo em suas viagens entre Jerusalém e Roma, ou por evangelistas anônimos procedentes da igreja paulina. Este comentário apresenta o cenário segundo o qual os cristãos a quem Pedro escreve foram convertidos em outro lugar, provavelmente em Roma, sendo depois deslocado para a Ásia Menor. Então, ela está dizendo aqui que a visão dela é diferente da visão da tradição. A tradição diz que esse comentário foi escrito, né, Pedro escreveu esse comentário aqui, para cristãos que estavam na Ásia Menor, que receberam conhecimento do Evangelho acerca daquilo que Paulo fez as suas visitas, como também de outras pessoas que Paulo enviava para que fosse até a Ásia Menor e ali pregasse o Evangelho. Então Pedro ficou sabendo disso e escreveu para esses irmãos que estavam lá. Já ela não, ela disse que não é assim a visão que ela acredita que Pedro escreveu para um grupo de pessoas que não estavam na Ásia Menor, mas que foram para lá depois, mas não estavam lá, e provavelmente estava ali na região de Roma. Então você pergunta, então qual é a diferença? Qual é que faz a diferença na leitura do texto? Faz a diferença porque quando eu sei qual foi o destinatário, eu vou entender a mensagem, né? Então, se foi escrito para os irmãos que estavam na Ásia Menor, a área geográfica da Ásia Menor me apresenta algum detalhe que me ajuda a interpretar o texto ou conhecer a interpretação dele. Se foi em Roma, aí também, dentro da sua área geográfica, vai me ajudar também a entender qual é a visão que Pedro quis tratar. Então, ela diz que vai apresentar uma nova visão, e a visão dela é esta, de que o escrito de Pedro foi para os irmãos que estavam provavelmente em Roma e não na Ásia Menor. Depois que Pedro escreveu, aí eles foram para a Ásia Menor para fazer as suas missões. Então ela diz que trabalha dentro de 3 visões, né? A primeira é essa, a segunda é que ela vai utilizar, ela vai deixar mais aceitável, mais fácil para os leitores dela, ler o texto da Septuaginta, né? Da LXX, faz uma interpretação diferente do autor de Marcos, que faz a sua interpretação literal. Então, se você for comprar de 1 de Pedro aqui, é bom você ler bastante a introdução que a Karen Jobs traz, para você entender qual o cenário do livro, qual era o destinatário. Ela já disse que o destinatário são os irmãos que estavam em Roma e depois foram para a Ásia Menor, e aí você vai ver o que ela quer apresentar. Existe alguma crítica acerca deste comentário aqui? Na verdade, não tem nenhuma crítica ainda na língua portuguesa, mas se você for ver no original, existe uma grande crítica acerca do comentário do Robert Stens, porque alguns acreditam que ele escreve, que ele não é um liberal, mas escreve como se fosse um liberal e dá espaço para que os liberais possam debater e trazer muitas refutações acerca daquilo que o conservadorismo traz. Então, existe essa pequena crítica em cima de Robert Stens. Gordon Fee não tem nenhuma crítica, na verdade, um elogio por aquilo que ele faz, pelo trabalho que ele faz, e foi um trabalho bastante exegético e bíblico. Para quem é pentecostal de 1 de Coríntios, não vai esperar nada de que uma crítica ao dom do falar em línguas, mesmo ele sendo pentecostal, ele faz essa crítica e não acredita na evidência inicial do falar em línguas. Infelizmente, ele
tinha essa visão dele, mesmo sendo pentecostal, mas aqui em Filipenses ele vai trabalhar mais a questão da cristologia, uma cristologia muito interessante. Ricardo Jobs, eu não conheço muito bem ela, não sei qual é a visão que ela tem acerca disso daí, mas eu acredito que esse comentário dela vai trazer uma nota bastante extensa para quem gosta de querer debater a crítica textual e principalmente sobre a origem dos destinatários desta carta, certo? Então você tem um comentário bastante amplo, onde tem várias visões que são apresentadas em um único volume de comentário. Na verdade, é uma única coleção de comentário. Como já disse, tem outros comentários como Levítico, que eu não tenho em mãos, Apocalipse, Colossenses e Filemon, 1 de Coríntios, e outros serão lançados ainda esse ano de 2023, tá bom? Próxima semana a gente vai fazer uma apresentação mais aprofundada do Evangelho de Marcos, certo? Do Evangelho de Marcos, aqui nós vamos ver se literalmente o autor Robert Stenz, ele tem essa visão um pouco liberal. Acredito que não, né? Mas a gente vai ver qual é a apresentação que ele faz e como utilizar este comentário, tá bom? Então nós vamos fazer essa série de visões panorâmicas acerca da coleção do comentário exegético da Edições Vida Nova. Se você ficou conosco até agora, não se esquece de se inscrever no canal, porque se você não se inscrever, você não vai receber as notificações dos outros vídeos que serão baseados em cima destes comentários exegéticos da Edições Vida Nova, tá ok? Até o próximo.